Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é Efeito Borboleta. E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Assim diz a palavra de Deus. Digo, porém, a vocês que me ouvem: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, esta passagem é maravilhosa e pode transformar certamente as nossas vidas e o rumo da sociedade. Que possamos compreender profundamente os teus ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você já ouviu falar em teoria do caos e efeito borboleta? Os cientistas mais antigos acreditavam que o mundo era regido por leis da física deterministas e que o mundo funcionaria, portanto, de maneira harmônica e sempre previsível. Isso era a compreensão da época por causa da influência de um físico chamado Isaac Newton, que praticamente estabeleceu os princípios da mecânica clássica. Newton elaborou suas leis, segundo as quais o mundo, o universo, era regido por mecanismos muito bem conhecidos e que, portanto, os acontecimentos poderiam ser preditos com uma razoável certeza. Hoje, a ciência moderna tem um pensamento bastante diferente. Sabe-se que o mundo é constituído de sistemas extremamente complexos. E mesmo as leis científicas sendo até certo ponto conhecidas,
Hoje a ciência sabe que muitos acontecimentos são imprevisíveis. Pequenas mudanças em um sistema, no início de um evento, podem gerar alterações profundas e mudar drasticamente o rumo dos acontecimentos. Um meteorologista norte-americano chamado Edward Lorenz, no século passado, descobriu, ao analisar um sistema de previsão do tempo, que mudanças em pequenas casas decimais de um número podem provocar alterações muito profundas no tempo, no clima. E ele resumiu o seu achado em uma metáfora, em uma alegoria que ele chamou de efeito borboleta. Segundo esta alegoria do meteorologista Edward Lorenz, o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode provocar um tornado no Texas. O que ele queria dizer é que em nosso universo os sistemas funcionam de uma maneira interconectada. Existe no mundo microscópico, subatômico, uma conectividade entre as partículas que regem o universo, que constituem até mesmo os nossos próprios organismos, uma conectividade que nós muitas vezes não percebemos. E além disso, quando um sistema é alterado num pequeno ponto, isso pode gerar consequências monumentais em outros sistemas, e isso pode se verificar ao longo do tempo. É óbvio que eu estou fazendo uma simplificação exagerada. Quem quiser estudar mais profundamente sobre esses fenômenos deve se reportar à física quântica e deve estudar com mais detalhes a chamada teoria do caos. O que isso importa do ponto de vista prático para nós hoje? Esses princípios matemáticos e físicos da teoria do caos hoje foram aplicados a outros sistemas, como os dos relacionamentos humanos. Hoje, os psicólogos e os sociólogos entendem que esses mesmos elementos que ocorrem e que são observados em sistemas físicos também podem ser reproduzidos na sociologia, na psicologia, com os comportamentos humanos. Em outras palavras, os nossos gestos, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, por mais insignificantes que sejam, podem gerar consequências profundas e drásticas ao longo do tempo. E isso vale tanto para o lado positivo como para o lado negativo. É impressionante que esses princípios foram ensinados por Jesus Cristo há 2000 anos. Às vezes as pessoas perguntam, especialmente para nós que somos pastores, como pastor você pode saber que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Olha, na minha opinião, uma maneira simples de mostrar
de maneira concreta, que a Bíblia é inspirada por Deus é a sabedoria dos seus ensinos, principalmente os ensinos de Jesus Cristo. Quando nós hoje estudamos a ciência moderna, a psicologia moderna, a sociologia, nós vamos verificar que coisas que parecem ter sido descobertas há muito pouco tempo já eram ensinadas por Jesus, numa linguagem, evidentemente, aplicável à cultura daquela época. O Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que os nossos gestos, as nossas atitudes baseadas no amor, podem produzir resultados extraordinários ao longo do tempo e mudar o rumo da nossa história. Como nós devemos agir neste mundo? Neste texto bíblico, o Senhor Jesus Cristo ensinou princípios importantes que nós podemos aplicar aos relacionamentos humanos. O primeiro princípio que deve nortear as nossas atitudes é semearmos o bem. Vejam que o mestre diz assim: amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Hoje nós vivemos numa cultura de ódio, numa cultura de competitividade, em todas as dimensões humanas. No sistema familiar, muitas vezes, existem jogos de poder. Marido e esposa, às vezes sem perceber, e, portanto, inconscientemente, jogam um com o outro para tentar exercer o poder no sistema familiar. Irmãos mais velhos fazem o mesmo com irmãos mais novos. Isso gera conflitos no sistema familiar. Acaba, portanto, havendo tensões, brigas e, às vezes, até violência. Na análise transacional, que é um ramo da psicologia e da psicoterapia, nós chamamos esses relacionamentos conflituosos de jogos psicológicos. Existem aqueles jogos de primeiro grau, existem os de segundo grau, um pouco mais graves, e existem aqueles jogos de consequências trágicas, que nós chamamos de jogos de terceiro grau, em que, lamentavelmente, as pessoas acabam, às vezes, se matando, ou enlouquecendo, ou agredindo a si mesmas, ou ao outro de maneira muito trágica. Aí ocorrem os homicídios, os feminicídios. Se nós aprendermos o princípio ensinado por Jesus, nós podemos neutralizar estes jogos de consequências nefastas. O princípio de semearmos o bem, de amarmos não apenas aquelas pessoas que nos são simpáticas, mas amarmos especialmente aqueles que não gostam de nós. Sempre haverá pessoas que não gostam de nós, não gostam de mim, não gostam de você, por várias razões. Muitas destas razões que fogem completamente à nossa governabilidade. Talvez sua sogra, seu sogro, seu cunhado, seu irmão, sua irmã ou algum filho, filha
não goste de você. Talvez um colega de trabalho não simpatize com você. O desafio de Jesus é nós amarmos estas pessoas. Amar não significa sentir simpatia pela pessoa. Seria demais se Jesus pedisse de nós algo que vai além do poder que nós temos. O que o mestre solicita de nós é que não simpatizemos com essas pessoas, mas façamos o bem a elas. Por exemplo, como diz aqui o texto, ore por uma pessoa que fala mal de você. Senhor, essa pessoa que tentou me prejudicar no trabalho, querido Deus, haja no coração dela e abençoa a sua vida. Que ela possa agir com luz, com sensatez, que ela possa conhecer a verdade, que ela possa viver em comunhão contigo, Senhor, que ela possa ter o seu coração preenchido plenamente pelo Espírito Santo. Porque se uma pessoa tenta prejudicar você, se uma pessoa tenta falar mal de você, se uma pessoa calunia você, se uma pessoa briga com você, é porque ela está em trevas, ela está na escuridão, ela já está vivendo o verdadeiro inferno aqui nesta vida. Porque somente uma pessoa que está em escuridão, em trevas espirituais, é que vai fazer o mal a uma outra pessoa. Quem está na luz de Jesus, quem está em comunhão com o Espírito Santo, quem está andando em sincronicidade com o Pai espiritual, o nosso Pai, que nós dizemos Pai celestial, usando uma metáfora do céu como universo, uma pessoa assim vai amar ao próximo, vai ajudar o próximo, não vai falar mal, não vai caluniar ninguém, não vai ofender ninguém, não vai procurar prejudicar, mentir, enganar. Portanto, quando você ora e faz o bem para uma pessoa que não gosta de você, que está tentando prejudicar você, você está ajudando esta pessoa a encontrar a luz de Deus e também você está agindo para o seu próprio bem. Porque uma pessoa que encontra a luz vai ajudar você e não fazer o mal contra você. O mestre diz assim: se alguém bater você numa face, ofereça também a outra. Se alguém tirar a sua capa, deixe que leve também a túnica. A nossa natureza humana é extremamente vingativa. E quando nós falamos em justiça, no fundo, o que nós queremos mesmo é vingança. Até mesmo a imagem que nós fazemos da justiça de Deus tem muito pouco a ver com a verdadeira justiça de Deus. A nossa imagem é de uma justiça vingativa. Ah, Deus, que esse meu cunhado, essa minha cunhada,
esse meu sogro, essa minha colega de trabalho, esse meu vizinho, realmente sintam na pele o mal que fizeram contra mim, que seja feita justiça. Às vezes eu escuto uma expressão que me deixa com o cabelo em pé. E às vezes a gente escuta essa expressão até mesmo na igreja. A mão do Senhor vai pesar sobre essa pessoa. Meu irmão, minha irmã, não deve ser esse o nosso pensamento. O nosso desejo deve ser que a misericórdia de Deus toque o coração dessa pessoa. E aqui vem o segundo princípio que deve nortear os nossos relacionamentos. É o princípio da misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos com as pessoas. O que significa ser misericordioso? Significa ter compaixão, ter empatia. A nossa sociedade é muito pobre em relacionamentos empáticos. Empatia significa você calçar as sandálias da outra pessoa. O mestre nos ensina aqui, a partir do versículo 32, que nós devemos ser misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Por isso o mestre diz assim: amem os seus inimigos, façam bem, prestem sem esperar nada em troca. E depois ele diz assim: pois ele é bondoso, Deus é bondoso até para os ingratos e maus. Por que Deus é bondoso até para os ingratos e maus? Porque Deus é misericordioso. Um bom truque, vamos dizer assim, psicológico, para nós agirmos com compaixão, é nós entendermos que as pessoas agem da maneira como agem, não porque elas queiram agir desta maneira, mas esta é a maneira que elas aprenderam a agir. Nós somos condicionados por uma série de sistemas dos quais nós não somos conscientes. Outro dia, em uma aula na universidade, eu compartilhei um modelo chamado o modelo ecológico, proposto por um autor chamado Molina, da Organização Mundial de Saúde. Esse autor, num esquema muito interessante, mostra como as políticas de Estado, e aí entram as políticas de saúde, as políticas de educação, as políticas de saneamento, divisão de renda, entre outras. O funcionamento da comunidade, a nível de serviços e bens disponíveis para as pessoas em locais mais geograficamente delimitados. A cultura da família, o ambiente físico e até mesmo os fatores biológicos e genéticos que nós temos herdado dos nossos pais. Tudo isso condiciona o nosso comportamento e as nossas decisões. Por isso que esse conceito de livre-arbítrio é hoje muito questionado, tanto a nível teológico,
como a nível psicológico. As pessoas agem da maneira como agem porque elas aprenderam a pensar e a agir e a sentir da maneira como o fazem. Por isso é importante nós sermos empáticos e nos colocarmos no lugar das outras pessoas. E agora entra o terceiro princípio, que deve nortear o nosso comportamento e os nossos relacionamentos. É o princípio da humildade. Jesus disse que nós não devemos julgar as pessoas. Nós não devemos condenar as pessoas. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Por que isso? Porque quando nós somos humildes, nós aprendemos que todos nós estamos no mesmo barco. Nós somos humanos e todos nós erramos. Talvez você tenha tido o privilégio de nascer numa família com uma renda melhor. Você teve acesso a um melhor sistema de ensino. Você conseguiu se formar numa boa universidade. Você conseguiu formar uma família relativamente estável. Graças a Deus. Que bom! Mas lembre-se que a maior parte da população não teve esse privilégio. A maior parte da população, não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. A maior parte da população do planeta vive em condições sanitárias muito ruins. Não tem acesso a bons empregos. Não teve acesso a boas escolas. Seus casamentos foram muito difíceis, porque os nossos casamentos, claro, refletem até certo ponto o nosso sistema, a nossa facilidade em termos de emprego. Uma família que tem uma renda melhor terá condições de viver com um pouco mais de conforto. O casal terá menos conflitos, terá maior facilidade em educar os seus filhos. Claro que não depende apenas do dinheiro, mas o dinheiro é um fator importante. Por isso Jesus disse: não julguem, não condenem ninguém, porque vocês não sabem a realidade a que o seu irmão, a sua irmã, o seu semelhante foi submetido. Você não sabe como viveu aquela pessoa desde a sua infância. Só para citar um exemplo, abusadores sexuais, pessoas violentas, na sua grande maioria, vieram de famílias onde essas mesmas pessoas foram abusadas sexualmente, foram maltratadas. As coisas não acontecem por acaso. Agora, o que Jesus nos ensina? Voltando aos princípios do efeito borboleta. Quando você age com amor, mesmo pequenos gestos podem produzir enormes resultados positivos ao longo do tempo. Graças ao efeito borboleta, pequenos gestos de amor que você faz no microsistema que você vive
podem mudar o curso da história, podem mudar o rumo de uma sociedade. Por isso, Jesus convida você e a mim para que nós sejamos atores de um novo tipo de sociedade. Uma sociedade que de fato seja a expressão plena do reino de Deus aqui na terra. Você certamente já orou várias vezes a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim no céu como na terra. Meu irmão, minha irmã, esta oração é muito bonita, mas para que ela se torne realmente operante na minha vida, na sua vida, na sociedade onde nós vivemos, você precisa agir e agir com perseverança. Como? Um pequeno sorriso que você der hoje para uma pessoa que esteja sofrendo, um telefonema, uma oração, uma doação a uma instituição, a uma igreja séria. Pequenas atitudes assim fazem toda a diferença. Se o bater de asas, como disse Edward Lawrence, o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode produzir um tornado no Texas, um sorriso seu, uma doação sua, um gesto carinhoso da sua parte, hoje, podem produzir grandes mudanças, podem mudar a situação de saúde de centenas de crianças e doentes em partes do mundo que você nunca visitou. Confie naquilo que Jesus ensinou. Vamos ser pessoas semeadoras do bem. Vamos agir com misericórdia, com humildade, com compaixão. Sejamos instrumentos nas mãos de Deus para que a nossa sociedade seja cada vez mais justa, fraterna e solidária. Que a nossa oração do Pai Nosso, quando clamamos a Deus para que o reino dele de fato se faça presente aqui na terra, que nós possamos ser os canais para que a vontade de Deus, de fato, se concretize aqui em nosso planeta. Deus abençoe a sua vida. Desejo a você, a sua família, uma semana repleta de vitórias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém.